Pensando sobre Provérbios, Provérbios capítulo 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. O capítulo 31 de Provérbios termina esse livro. Ele não foi escrito por Salomão, como nós podemos ver logo na leitura do versículo 1. Está escrito aqui palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Quando o texto fala a profecia que lhe ensinou sua mãe, significa que a sua mãe falou palavras a respeito do que viria a acontecer no futuro. Nós pensamos que profecia são apenas mensagens que são faladas por profetas, pessoas especiais que recebem dons especiais de Deus de comunicarem o que Deus quer para o seu povo, como, por exemplo, o profeta Jeremias, que recebeu a mensagem de Deus de que o povo seria levado como escravo para a Babilônia e ficaria ali por 70 anos. Mas a palavra profecia também tem um significado de ensinamento. Quando Deus falava para o profeta Jeremias: ensine o meu povo a seguir os meus mandamentos e eles viverão por esses mandamentos. Deus falou para o profeta Abacuque: ensine o meu povo que, mesmo que as situações estejam difíceis, que eu estou com eles. Então, a profecia aqui está no seguinte sentido: a mãe do rei Lemuel estava dizendo aqui alguns ensinamentos para ele. Ela estava dizendo: siga por esse caminho e você será bem-sucedido. Então, por esse motivo, esse texto, esse registro que o rei Lemuel fez a respeito do que a mãe dele ensinou para ele, a respeito do que ele deveria fazer para ter um bom futuro, ficou registrado aqui no livro de Provérbios. Então vamos ver aqui o que a mãe do rei Lemuel disse para ele e que ele anotou e registrou e deixou como registro para o nosso ensino. Versículo 2: Como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Versículo 3: Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. 4. Primeiro, o conselho que ela dá para o filho dela: se você entregar a sua vida para as mulheres, você vai ser destruído. Você vai se esforçar, vai trabalhar e vai gastar tudo que você tem com elas. E no futuro, você ficará empobrecido, porque terá gastado o seu dinheiro, a sua força, as suas energias com mulheres. Tem muitos homens que não conseguem prosperar, não conseguem progredir, vivem sempre na mesma situação, porque faltam forças para que eles realizem os seus projetos, porque ficam o tempo todo pensando apenas em mulheres. Existem pessoas que não conseguem crescer e prosperar porque ficam acorrentados com a pornografia, porque ficam o tempo todo pensando em mulheres e mulheres e mulheres. E já existem até estudos que mostram que quando você gasta a sua força pensando demais em prostituição, em adultério, em fornicação, o tempo todo pensando nessa questão desse prazer sexual, a pessoa gasta, despende muita energia. E é justamente a energia de produção, a energia de criatividade, a energia de produtividade. Então ela já fala para o filho dela: não des às mulheres a tua força. Hoje é dia 31 de dezembro. Amanhã, daqui a poucas horas, estaremos em um novo ano. E o que você fez com esse ano que passou? Você conseguiu abrir o seu negócio? Você conseguiu ingressar na faculdade? Você conseguiu avançar nos seus projetos? Conseguiu avançar na sua vida espiritual? Conseguiu melhorar
na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, na consagração. Você está aqui na terra, você que é cristão, para cumprir um chamado. Deus disse para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o seu gosto, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E muitos cristãos estão paralisados. O Brasil está passando por uma situação terrível, especialmente nesse dia que esse vídeo está sendo gravado. Estamos passando por uma crise em que o dólar está muito alto, em que as coisas estão muito difíceis e existe uma perspectiva de um ano que vai começar com um governo que está desgovernado. E nós não vemos entre os cristãos propósitos de oração, pessoas dizendo: vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo Brasil, vamos fazer propósitos pedindo e clamando ao Senhor para que Ele venha restaurar a nossa nação. Então nós vemos que as pessoas estão muito ocupadas com essa questão de pornografia. Existe uma pesquisa que mostra que 45% do tráfego da internet, dos acessos, dos conteúdos que são acessados, são conteúdos relacionados à sexualidade. Então, com pornografia, com coisas, conteúdos eróticos, essas coisas que muitas pessoas estão dedicando a sua força, e existem até muitos cristãos que estão mergulhados nisso. Então agora, nesse novo ano, é um tempo de fazer um propósito com Deus. É um tempo de dizer: Senhor, nós queremos nos limpar, nós queremos nos santificar, nós queremos transformar a nossa vida para servirmos efetivamente ao Teu reino. A primeira parte da recomendação da mãe do rei Lemuel é essa: não des às mulheres a tua força. Vamos ler aqui esse texto, não des às mulheres a tua força, no sentido de não entregue a sua vida para a prostituição, para a energia da sexualidade. E isso também se refere às mulheres, que existem muitas mulheres que ficam o tempo todo: eu preciso ter um namorado, eu preciso estar com alguém, e elas passam de uma pessoa para outra e não tratam da sua própria vida emocional. A necessidade de ficar procurando alguém para preencher um vazio é falta de relacionamento com Deus. Quando uma pessoa começa a ser cheia do Espírito Santo, ela começa a ter propósitos que são relacionados ao reino. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, prepara a pessoa para um casamento. Deus não vai deixar ninguém passando necessidade de ter uma pessoa ao seu lado. O texto de Provérbios, no capítulo 18, fala que aquele que encontrou uma esposa encontrou a bênção do Senhor. Então o texto fala que Deus ele prepara, e o próprio Salmo 23, que é um salmo que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem aplicação em relação a: se eu tenho necessidade de ter uma pessoa, o Senhor prepara. Mas é necessário que se busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, e as demais coisas serão acrescentadas. O texto ali de Mateus, no capítulo 6, se você começar a ler a partir do versículo 25 até chegar no 33, Jesus fala sobre necessidades de alimento, de água e de vestes, mas ele também presta atenção nas necessidades emocionais e da vida sentimental. Porém, é necessário que se coloquem os planos diante dele em primeiro lugar. Veja que nós meditamos em Provérbios, no capítulo 16, no dia 16, que fala no versículo 3, que
do coração do versículo 1 até o 3, do versículo 1, do coração do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Que todo caminho para o homem é bom, mas o Senhor pesa os espíritos, ou seja, Deus avalia a sua motivação. Depois do versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus projetos, e Ele estabelecerá os teus pensamentos, ou seja, Ele fará, quando você confia os teus planos ao Senhor, Ele mostra para você como pensar. Ele fala, pense dessa forma. Ele começa a dar o direcionamento. Deus, ele fala com o seu povo. Ele diz, por que você está pensando assim? Você já pensou nisso? Você já percebeu isso nessa pessoa? Deus, ele fala e dá orientação sobre o que você deve fazer. Então, não entregue a sua força para ficar pensando em sexo, lascívia, malícia, prostituição e adultério, porque as pessoas que estão no mundo estão enchendo a internet com conteúdos pornográficos para escravizar pessoas. Eles querem escravizar as pessoas. Se você se entregar a isso, você será um escravo para gastar toda a sua força, toda a sua energia com isso. A segunda parte do versículo 3. Não dê também os teus caminhos ao que destrói os reis. Nós já fizemos uma interpretação no capítulo 29 de Provérbios, né, a respeito dos reis. O capítulo 29 fala muito sobre que o rei que pratica a justiça firma o seu trono. E nós falamos ali que nós somos reis. Quando o texto fala de reis aqui, do rei Lemuel, eu sou o rei da minha vida, você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida. Aquilo que está no seu alcance, onde você vai trabalhar, com quem você vai casar, o que você vai fazer quando você acordar, quais as decisões, para onde você vai. Hoje é dia 31 de dezembro. Quando começarem a estourar os fogos, para onde você vai? Você vai para uma vigília para entregar o seu novo ano a Deus? Você vai ficar na sua casa e vai dizer, na hora da virada eu vou ficar orando e dizendo, Deus, que esse novo ano seja totalmente consagrado ao Senhor? Ou você vai procurar se reunir com pessoas que estão vazias, que estão ali sem saber o que fazer, sem nenhum plano de ação para o próximo ano, que você pergunta para elas, o que você vai fazer? Eu não sei. Então você escolhe como você governa, como você vai reinar na sua vida. Uma coisa é certa, todos os que são reis têm um plano de ação, têm proposta de governo para muitos anos. Quando um presidente se candidata para participar de uma eleição, ele tem que apresentar perante a Justiça Eleitoral um documento que se chama Programa de Governo. E esse programa de governo tem que ter as metas que ele tem para 4 anos. E muitas pessoas não sabem nem o que vão fazer amanhã e nesse primeiro mês que vai começar. Se você não tem um plano de ação, todo caminho é caminho. Outras pessoas vão tomar o seu tempo, vão dizer, vem com a gente para cá, vem com a gente para lá, vem com a gente para acolá. E você vai ficar o tempo todo cumprindo projetos e agenda dos outros. Os outros vão ditar para você para onde você vai. Você vai ficar como servo. Você vai ficar como escravo. Escravo das outras pessoas, dos projetos e dos sonhos das outras pessoas. Quando você fica com o seu registro numa carteira de trabalho, trabalhando sem uma atividade que é técnica, você está realizando o projeto dos outros. Então pense a respeito disso, sobre assumir o reino da sua vida. Assumir o reino da sua vida começa entregando a sua vida para Deus.
assumir o reino da sua vida continua com você cuidando da sua alma, da sua inteligência emocional, para que você não seja uma pessoa que está vazia, que está desocupada, que não tem uma rotina. E você começa a melhorar a sua inteligência emocional quando você cuida do seu corpo também. Quando você inclui na sua rotina praticar atividade física diária, alimentar-se de maneira adequada e cuidar daquilo que você come, beber mais água ao longo do dia, cuidar e dormir todos os dias no mesmo horário, cuidar a respeito da sua saúde, fazer exames para verificar como está a sua saúde. Quando você cuida disso, você evita diabetes, colesterol alto, obesidade, sobrepeso, bem-estar, porque aquilo que você come reflete na sua saúde. Quando você pratica atividade física e foge do sedentarismo, você também sente bem-estar. Leitura da Bíblia, porque você vai se instruir com palavras de sabedoria. Oração, porque você melhora o seu relacionamento com Deus, eleva o seu espírito e estabelece comunhão com o reino de Deus. E metas de alcançar pessoas para o reino de Deus. Fazendo essas coisas, você vai estar governando a sua vida e reinando para um propósito eterno, porque você estará seguindo para o reino eterno de Deus, e isso se refletirá na sua vida aqui terrena. Agora, a mãe dele continua dizendo aqui no versículo 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Não é próprio de quem quer governar a sua vida ficar gastando a sua vida com colegas de bar, com colegas em baladas, bebendo e gastando os seus dias com isso. Por quê? Versículo 5, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Quando você bebe, você acaba, nós comentamos no capítulo 21 de Provérbios. O capítulo 21 fala para não se entregar para o vinho. Quem cai e tropeça no vinho e na bebida forte nunca se estabelecerá. E depois nós fizemos a leitura do capítulo 23 de Provérbios, nos últimos versículos que falam: para quem são os ais, as feridas, os olhos vermelhos, as dores, para aqueles que gastam o seu tempo na frente do vinho e da bebida. Então, aqueles que se entregam para esse vício acabam ficando acorrentados, amarrados, presos, sem conseguirem fazer nada, a não ser que bebam, e a bebida os paralisa. Então, a mãe do rei Lemuel aqui está lançando uma profecia. Se você se entregar para as mulheres, você vai dar a elas toda a sua força. Você não vai prosperar, você não vai governar, você não vai reinar, você vai ser um escravo disso. Se você se entregar para a bebida, você também não vai governar. Você vai esquecer dos estatutos. Você vai se esquecer dos mandamentos. Você vai se esquecer que você tem uma rotina, que você tem propósitos, que você tem metas, que você tem objetivos para a sua vida. E aqui no caso que ele era rei, ela fala, para que pervertam o juízo de todos os aflitos. Versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem. Veja que a mãe do rei Lemuel fala, a bebida forte tem uma função. A função de atender aqueles que estão morrendo, aqueles que não... E quem é que está perecendo? Aqueles que não tomam decisões, acabam se frustrando, ficam cheios de amargura e para se curarem da sua amargura precisam beber para se esquecer da amargura e das frustrações que estão carregando. Então ela fala, dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito.
7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. A palavra pobreza significa improdutividade. Pessoas que não conseguem produzir riqueza, não conseguem gerar ideias, não conseguem ter imaginação, criatividade, pensamentos a respeito de planos a respeito do seu futuro. Então elas ficam presas na pobreza. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Eu não sei como você está chegando nesse dia 31. Eu não sei também como estão as pessoas da sua família, como estão os seus filhos, como estão os seus pais, como estão os seus irmãos, como estão os seus amigos, como está o seu casamento, como está o seu trabalho, como está o seu relacionamento com Deus. Mas meditando aqui no dia 31 de dezembro sobre esse texto de Provérbios 31, é importante colocar um plano de ação. Um plano em que você cuida do seu espírito, da sua alma, que envolve a sua inteligência emocional e que envolve o seu corpo. Você precisa entregar-se totalmente a Deus para ter uma vida produtiva e para ter uma vida em que você governa e reina sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ansiedades. Nós estamos vivendo um tempo em que os consultórios de psicologia e de psiquiatria estão lotados. Outro dia estava conversando com um amigo e ele estava dizendo: não conheço pessoa que não esteja hoje envolvida com algum calmante, algum tranquilizante para poder dormir, para vencer a insônia, para vencer as preocupações. E isso é estranho porque aqueles que seguem a Deus e que têm o Salmo 23 como a palavra de Deus que nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O versículo 2 fala: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Em outras palavras, Ele me leva para lugares em que eu tenho alimento farto. Ele me guia pelas águas tranquilas, ou seja, Ele alimenta a minha alma. E eu não vivo com sede, eu não vivo com ansiedade, eu não vivo com depressão, eu não vivo com preocupação. Porque Ele me leva para águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, ou seja, Ele me guia pelos caminhos daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo, que eu sei que eu vou fazer isso e eu vou receber o que é justo e que vai me trazer tranquilidade. As pessoas não estão vivendo aquilo que corresponde às promessas da Bíblia. Então é um tempo de se pensar a respeito disso. Se você é um cristão e você está vinculado, dependente de medicações, com muitas preocupações, com muitas ansiedades, então é um tempo de evolução, de melhorar o relacionamento com Deus, de dizer: Deus, por que eu estou passando por essas situações? Então aqui o texto está dizendo: para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham em desolação. 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O terceiro conselho, a terceira recomendação que a mãe do rei Lemuel dá para o seu filho, que ele abra a boca para defender os que são pobres, os que são necessitados, os que estão desolados, para que ele seja uma pessoa que no seu governo e no seu reinado se preocupe com aqueles que precisam de ajuda. Jesus disse isso para nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O evangelho é a boa nova, para que todos possam ser alcançados para o reino dele. Você tem falado a respeito do amor de Deus para as pessoas? Primeiro,
Você tem usado a sua força, a sua energia, tem canalizado a sua força e a sua energia para aquilo que te traz produtividade, para aquilo que traz resultado? Sendo hoje o dia 31, se você não tem um plano para o próximo ano, é bom você se sentar e colocar um plano para os seus próximos anos. Tenha uma visão um pouco mais ampla. Pense em projetos que você deseja realizar. E se você não tem criatividade, não tem imaginação agora, talvez você que está ouvindo, caiu aqui por acaso nesse vídeo, está pensando, mas eu não tenho nem planos. Eu estou terminando o ano com maus resultados e já faz alguns anos que eu tenho vivido sem resultados. Então é tempo de você começar a cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Coloque uma meta em relação a fazer caminhadas, matricular-se numa academia, praticar um esporte, aprender um idioma, entrar procurar um clube de livros. Nos clubes de livros, existem clubes em que as pessoas fazem indicações. Na própria internet você pode encontrar muitas indicações. Vou deixar aqui uma indicação, que eu já inclusive gravei aqui no canal. O livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. É um livro em que ele dedica 40 dias falando sobre 5 propósitos que Deus tem para todos nós. Para nós termos uma vida espiritualmente abençoada e com propósito de alcançar pessoas para o reino dele. Versículos 8 e 9, ela fala: seja uma pessoa que pratica o bem, seja uma pessoa que faz a diferença, seja uma pessoa que serve de apoio para aqueles que estão pobres, necessitados e que precisam de direcionamento e orientação. Seja essa pessoa. E para sermos essa pessoa, nós precisamos cuidar muito bem da nossa vida. Algumas metas que podem ser estabelecidas para o próximo ano: sair daquelas amizades em que as pessoas ficam fofocando, daquelas rodas de conversa em que as pessoas vivem para falar mal das outras pessoas. Aquilo parece inofensivo, mas vai gerando em você um caráter que é duvidoso, um caráter em que você vive o tempo todo julgando as outras pessoas. E o pior, você gasta o seu tempo falando sobre as outras pessoas. Tem pessoas que ligam umas para as outras para ficarem fofocando a respeito de colegas de trabalho, de colegas de faculdade, e ficam tempos, muitas vezes 2, 3 horas, que você fique meia hora todos os dias falando a respeito de alguém ou falando a respeito de um problema que acontece na sua vida. Enquanto você fala disso e não resolve o problema, você está gastando a sua vida. Depois desses 3 conselhos, não gastar a vida com mulheres, ou seja, não gastar a vida pensando em sexo, não gastar a vida pensando nisso. Essa questão do sexo ainda complementando. Quem vive assistindo muita televisão e muitas séries muitas séries e filmes sempre se depara com muitas cenas que são sexualizadas e que estão ali lançadas para sexualizar a mente das pessoas. Se você é pai, se você é mãe, é preciso cuidar daquilo que os seus filhos assistem, tanto na internet quanto na televisão, para que eles não fiquem com a mente sexualizada. Está havendo um movimento muito grande para sexualizar as pessoas. Toda essa questão da ideologia de gênero, dizendo que o seu filho pode ser menina, sua filha pode ser menino se ela se identificar com outro gênero, mostra a exploração que tem ocorrido nesses últimos dias de falar muito a respeito desse assunto. Até em escolas cristãs isso tem acontecido. Outro dia um pai estava reclamando que ele matriculou
a filha dele num colégio católico. E a professora daquela colégio estava dizendo para a filha dele: se você quiser, você pode ser um menino. E aquela menina de 7 anos disse para o pai: a professora disse que eu não preciso ser menina, se eu quiser eu posso ser como um garoto. E aquele pai foi até a escola dizendo: eu matriculei a minha filha porque eu sou um cristão, e eu matriculei a minha filha nesse colégio por ele ser um colégio católico. E vocês colocam uma professora que fala para minha filha de 7 anos que se ela quiser ser um garoto, ela pode ser um garoto? Como que pode isso? E aí, depois daquela reclamação, aquela professora foi retirada da escola. Mas veja que existem pessoas que se formaram e estão dentro de escolas cristãs e que estão comprometidas, não estão prestando atenção à doutrina que está sendo aplicada nesses dias para divulgar e disseminar de forma muito grande essa destruição. Porque quando a pessoa fica presa na pornografia, com esses pensamentos em desequilíbrio, em desajuste, as pessoas ficam ali afetadas, ficam destruídas. Então é preciso cuidar da espiritualidade, de se ocupar o tempo com rotinas que tragam produtividade. É necessário você dizer: não, você não pode. Você nasceu exatamente como Deus quis que você nascesse, está tudo certo. E é necessário ter firmeza nesses ensinos. Você que é pai, você que é mãe na sua casa, combatendo aquilo que o mundo quer trazer para a sua casa. Se você não cuida do seu reino, pense que a sua casa é como um reino mesmo. Você tem que levantar os muros com sabedoria para que a sua casa seja protegida dos ataques. Pense aqui que o mundo tem um exército inimigo lá fora e eles estão lançando setas, flechas e estão usando catapultas, querendo lançar pedras para dentro da tua casa para fazer com que a sua casa seja sepultada e destruída. E a sua casa é a sua família, e a sua casa é também o seu coração, o seu pensamento, você como pessoa. As pessoas ficam cercando você e fazendo convites. Nós lemos Provérbios 9, e Provérbios 9 fala que a sabedoria está no alto das montanhas, no cume, nas praças, nas ruas, em todos os lugares, clamando e dizendo: venham para cá vocês que são simples, e sigam o meu caminho. E de outro lado, a mulher louca, da mesma forma como a sabedoria, está no cume dos montes, nas ruas, nas praças, em todos os lugares, dizendo: venham para cá, vocês que são simples, vocês que são tolos, venham. Então, qual o convite que você vai atender? O convite da sabedoria ou o convite da mulher louca? Depois, por último, a mãe do rei Lemuel fala a respeito da mulher virtuosa. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Então a mãe do rei Lemuel começa com uma pergunta: quem que vai conseguir encontrar uma mulher virtuosa, uma mulher decente, uma mulher que tem propósitos, uma mulher que tem a sua espiritualidade, que tem a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, que cuida da sua alma, que cuida da sua vida, que tem pensamentos empreendedores, que tem o desejo de se casar, encontrar um marido e cuidar desse marido e cuidar da sua casa e dos seus filhos. Que tem entendimento, que não está preocupado em satisfazer a sua própria vontade e pensar: vou encontrar um homem para me sustentar pelo resto da vida, para eu não ter que fazer nada, para eu poder ficar acomodada. Como tem muitas mulheres que têm essa percepção de que boa vida significa isso. Encontrar um bom marido que a sustente, que a leve para viajar, que compre roupas caras, que a leve para restaurantes caros, que dê carros para ela e que ela tenha empregadas e governantas na sua casa. Tem mulheres que até estão na igreja e que têm essa
percepção do que significa ser, do que significa se dar bem na vida. Mas quando o texto aqui da Bíblia mostra o que é uma mulher virtuosa, nós vemos que não tem nada a ver com isso. Veja que é a mãe do rei Lemuel, é uma mulher falando a respeito de quem é uma mulher virtuosa para dar recomendação para o seu filho. E ela fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? Quando ela faz essa pergunta, ela já está dizendo: meu filho, veja bem com quem você vai se relacionar, porque encontrar uma mulher virtuosa não é algo fácil. Quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Versículo 11: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Então ela fala, a mulher que é virtuosa, ela é fiel ao seu marido. O seu marido pode confiar nela tranquilamente. Versículo 12: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. O que nós temos visto são maridos reclamando das suas esposas muitas vezes, dizendo: a minha esposa não me ajuda, a minha esposa só me pede, mas ela não entende que eu estou precisando da ajuda dela. Versículo 13: ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, como estava falando ali, tem algumas mulheres que estão procurando um marido apenas para cuidar das suas necessidades, e elas estão preocupadas com o seu próprio umbigo, estão preocupadas exclusivamente com o seu próprio interesse. Mas o versículo 13 fala que a mulher virtuosa é aquela que vai e busca lã e linho. Ou seja, quando fala aqui que busca lã e linho, significa que ela procura produtos de boa qualidade. O linho é um tecido que é caro. Ela seleciona, ela procura as melhores oportunidades e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Versículo 14: é como o navio mercante de longe traz o seu pão. O navio mercante vai por todos os lados, encontra oportunidades, comprando e trazendo produtos de vários lugares. Versículo 15: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa para suas servas. O versículo 15 fala que a mulher virtuosa é administradora. Ela sabe como, e é uma mulher organizada. Outro dia vi um marido reclamando da esposa porque ele disse: eu trabalho o dia inteiro e fiz um acordo. Eu trago a provisão e ela cuida dos nossos filhos e da casa. E ele estava dizendo que chegava todos os dias em casa e a casa estava todos os dias desorganizada. E que os filhos estavam sem fazer as tarefas e que ele ainda tinha que arrumar a casa e ver a tarefa dos 3 filhos que esse casal tem. Estavam colocando essa situação para ser resolvida. Então, veja como anda o seu casamento, o que você tem feito. Versículo 16: examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Examinar uma propriedade e adquirir fala a respeito de pessoa que vê os lugares, tem conhecimento dos imóveis, tem conhecimento a respeito de negócios. Versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18: prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, é aquela mulher que faz a autoavaliação, que ela está seguindo, sendo uma boa esposa, ajudando e apoiando o seu marido, tanto na vida espiritual, quanto na questão emocional, quanto também na questão de atividade física. O casal pode praticar atividade em conjunto, fazer caminhada, ir até uma academia no mesmo horário, fazer uma combinação a respeito disso. Quando é possível conciliar os horários, claro. Existem casais que cada um tem a sua carreira profissional em horários diferentes e isso não é possível. Mas quando é possível fazer isso, é bom ter um tempo de oração juntos, até para mostrar para os seus filhos que os pais, tanto o pai como a mãe, estão dedicados a buscar a Deus. É bom que o pai mostre que também tem um momento pessoal, único dele com Deus, e a mãe
mostre também que tem um momento único dela com Deus, para que os filhos compreendam que existe um momento em que o pai e a mãe são um só como casal e em que o pai e a mãe são indivíduos que precisam do relacionamento pessoal e particular com Deus. Versículo 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. O versículo 19 fala que a mulher virtuosa é uma mulher que tem multi-habilidades. Ela lida com vários objetos, com várias ferramentas e ela tem essa amplitude. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos, fala de generosidade. Generosidade é um princípio importante para a vida. Provérbios capítulo 11, versículo 25 fala assim: a alma generosa prosperará, e o que atende ao que precisa também será atendido quando precisar. Versículo 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ou seja, é uma mulher que tem que se antecipa em relação às situações. Em relação às adversidades. 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. O texto aqui fala que a mulher virtuosa é aquela mulher que se cuida. Quando fala aqui linho fino e púrpura, fala de elementos que são caros, ou seja, aquela pessoa que cuida da sua autoestima, que cuida da sua aparência, cuida do seu cabelo, cuida da sua roupa, cuida do seu calçado. Tem pessoas que dizem, isso é pecado porque é vaidade. Não é. O texto aqui está dizendo que a mulher virtuosa é a mulher que se cuida, que toma banho todos os dias, porque tem mulheres que não tomam banho todos os dias. É uma coisa estranha de você dizer, mas existem mulheres que não estão cuidando da sua aparência, que não cuidam de si. Muitas mulheres se casam e pensam, agora eu casei, agora eu tenho que cuidar dos meus filhos, são tantas tarefas, não tem tempo para eu me arrumar. Você precisa pensar em se arrumar. Isso faz parte de virtude também. Aqui o versículo 22 fala sobre isso. 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Esse versículo 23 fala que o marido vai ser conhecido justamente porque a mulher cuida bem dele. Então ele está em uma boa colocação, ele está tranquilo. Ele não precisa se preocupar com essa questão do casamento. Versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. O versículo 24 fala que a mulher virtuosa é uma mulher empreendedora. Porque, veja, ela faz panos de linho fino. E ela faz um produto de qualidade. Quando fala que faz panos de linho fino, está dizendo ela procura criar um produto que seja de excelência, para que ele seja vendido para um bom mercado. E dá cintas aos mercadores, ou seja, ela prepara cintos para que os vendedores façam vendas. Então está falando aqui de empreendimento, de criar produto, inventar coisas e realizar venda. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes. Então tem força e tem glória, ou seja, a mulher vai ser bem falada. Ela tem virtudes. E ri-se do dia futuro. Ela se ri do dia futuro porque ela está o tempo todo envolvida com projetos, com planos, com metas. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Versículo 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva dizendo... Versículo 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Veja, o próprio marido vai dizer, não tenho olhos para nenhuma outra pessoa. Tem muitas outras mulheres que são muito corretas, mas você é superior a todas. 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O versículo 30 fala que a maior virtude é que a mulher
comece, antes de tudo, tendo temor ao Senhor. E temor ao Senhor é um tema que Provérbios fala muito. O capítulo 1 de Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, é você colocar Deus em primeiro lugar. E o capítulo 2 de Provérbios, nos primeiros 5 versículos falam: se você atentar com seus ouvidos para as palavras de sabedoria, inclinar o seu coração para guardar as palavras de sabedoria, se você abrir a sua boca e clamar, gritar, suplicar e pedir por sabedoria. Depois o versículo 4 fala: se você correr atrás da sabedoria, como quem está procurando palavras que valem ouro, que valem prata, como tesouros escondidos, então você entenderá o que significa o temor ao Senhor. Então o capítulo 2 fala que essa história de temor ao Senhor não é algo que você recebe do dia para a noite. É algo que você vasculha, é algo que você procura todos os dias. E você procura todos os dias meditando na palavra e orando ao Senhor e lendo livros e se preocupando em crescer e trazer o seu desenvolvimento pessoal. Em relação à sua imagem, nós vimos aqui no texto que a mulher virtuosa é aquela que se cuida, que cuida da sua aparência, que investe no seu desenvolvimento pessoal. Nós vimos aqui que a mulher virtuosa é aquela que empreende. Ela pensa em expandir negócios, criar produtos e até fornecer para que seja vendido. Em cuidar da sua rotina. Nós vimos aqui que a mulher virtuosa é aquela que dá ordem na sua casa para o que deve ser feito e organiza tudo para que vá bem. Então o versículo 31 fala assim: dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Veja que o versículo 31 fala o seguinte: dai do fruto das suas mãos, ou seja, dê toda a sua força, dê toda a sua remuneração, dê tudo aquilo que você tem para essa mulher que é a mulher virtuosa. E louvem-na nas portas das suas obras. E esse versículo 31 aqui traz uma reflexão. Tem muitas mulheres que não fazem nada e elas entram dentro dos casamentos já pensando no que elas podem levar se ocorrer uma separação. Você encontra, quando você vê nas redes sociais esses sites de advogadas que respondem perguntas no Instagram, várias perguntas do tipo: doutora, o meu namorado tem isso, isso, isso. O que eu ganho se ocorrer uma separação? E há várias advogadas respondendo: você faz assim, você faz assim, você faz assim. Mas o versículo 31 fala para o conselho que a mãe do rei Lemuel está dando para o filho dela, que é um rei. Você vai dar a força do seu trabalho, você vai dar tudo que você ganhou, tudo que você tem para essa mulher, que é essa mulher virtuosa. Você não vai dar o seu esforço e você não vai ficar assumindo uma mulher que não tem essas características, porque senão elas vão levar a sua força, elas vão levar o seu trabalho, elas vão carregar você e depois elas vão deixar você. Então preste atenção em relação à mulher que você vai escolher. Esses são os critérios que a mãe do rei Lemuel deixou para ele, que foram registrados aqui no livro de Provérbios. Não é um conteúdo que... Esse conteúdo traz uma reflexão a respeito da escolha da pessoa com quem você vai se casar. Mulheres devem fazer a leitura do texto de 1 Pedro capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 3 também. Entrando aqui no texto de 1 Pedro capítulo 3, nós vemos: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra.
2. Considerando a vossa vida casta em temor. 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes. 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então aqui o versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 6, Pedro está falando que não basta cuidar da aparência externa, que é o que nós lemos em Provérbios 31, mas tem que se cuidar também do coração. E aí, no versículo 7, fala sobre os maridos. 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com a esposa com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E o versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Depois, vamos para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo está falando para Timóteo como escolher aqueles que deverão ser obreiros. Então aqui ele traça várias características de um bom marido. Ele diz aqui: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui nós encontramos algumas recomendações que as mulheres podem seguir. Buscarem maridos que sejam comprometidos, que tenham um pensamento de ter um casamento, de ter uma só esposa. Porque se você procura um homem que já tem no seu pensamento que o homem pode ficar com quem quiser e com várias mulheres, ele vai aplicar esse entendimento que ele tem, essa visão que ele tem a respeito da vida no seu casamento. Então, na hora de escolher alguém para se casar, procure um homem que tem esse pensamento. Eu quero casar e ter uma esposa. Que seja vigilante, que não seja um menino, um garoto, alguém que não presta atenção a respeito da vida. Alguém que é vigilante, que tem metas, que tem projetos, que tem objetivos em relação à sua vida espiritual, à sua vida na terra, em relação que cuida do seu corpo, da sua saúde. Que seja sóbrio, que não seja entregue ao vinho, que seja honesto, porque se você se envolve com pessoas que são corruptas, amanhã você põe a perder a sua casa, o seu patrimônio, aquilo que você vai construir com ele. Que seja hospitaleiro, ou seja, uma pessoa que tem generosidade também. Que seja apto para ensinar. Você que a mulher está escolhendo aquele que será o pai dos teus filhos. Então ele tem que ser uma pessoa que é apta para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador. Então você já precisa prestar atenção se tem violência, se não tem violência, se como trata, como trata você. Não cobiçoso de torpe ganância, porque aquele que é cobiçoso de torpe ganância vai se entregar à corrupção, ao crime, vai de repente fazer coisas erradas. Mas moderado, não contencioso, não avarento. Você já tem que prestar atenção se a pessoa é avarenta. Se é avarenta, vai levar a avareza para dentro do casamento. A fase do namoro e do noivado é a fase de se verificar essas coisas. 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ter bom testemunho com os que são de fora significa que a pessoa anda com tanta correção que as pessoas reconhecem e veem nele uma pessoa boa, uma pessoa que está
no caminho certo. Aí Paulo prossegue no versículo 8 falando sobre os diáconos. Mas daqui, quando ele fala sobre os diáconos, nós podemos tirar recomendações, parâmetros para se ser um bom marido. Versículo 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, não sejam fofoqueiros. Tem homem que é mais fofoqueiro do que mulher. Falam que as mulheres são fofoqueiras, mas tem muito homem que quando você começa a conversar com ele, ele tem uma língua que tem uma lista para falar da vida dos outros. Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Versículo 9, guardando o mistério da fé com uma pura consciência, ou seja, uma pessoa que guarda o mistério da fé é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que está comprometida com o reino de Deus. A pessoa que está comprometida com o reino de Deus vai se preocupar com a sua família e vai lutar por ela porque entende que a família é um reinado. E é um plano e um projeto de Deus. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Também fala aqui que os maridos têm o seu papel. Tem aqueles maridos que falam, eu já trabalho, então agora eu não tenho que fazer mais nada em casa porque o resto é tudo pela mulher. O texto aqui fala que governe bem a sua casa. Versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Versículo 15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele está falando a respeito de Jesus e quando ele termina esse texto aqui, nós podemos lembrar que Jesus morreu e deu a sua vida por mim, por você, e ele deseja que todos sejam salvos e alcancem o caminho de Deus. Que nesse ano que começa, você tenha metas, que você tenha planos, que essas lições que lemos em Provérbios, no capítulo 31, tragam reflexão para você, para a sua família, para os seus amigos, que você possa ter esses ensinos a respeito de como ser um bom marido, de como ser uma boa esposa, de não se entregar à bebedice, de dessexualizar, tirar a questão do sexo dos seus pensamentos, deixar de assistir televisão, deixar de assistir tantos filmes da Netflix, porque tem tantos filmes ali e tantas séries que sempre colocam imagens e cenas de sexo, que você pode pensar assim, isso não afeta em nada a minha vida, mas com o tempo você vai ficando com a sua mente contaminada, com a sua produtividade comprometida, porque ficar pensando o tempo todo nisso é o que está levando uma geração a ter vários tipos de problemas. Outro dia, um artigo escrito sobre tem um medicamento ali que as pessoas estão usando, que os jovens usam, Viagra é o nome do medicamento, que existem jovens que estão indo em postos de saúde do Sistema Único de Saúde do SUS, que tem entre 16 e 21 anos e que estão procurando esse medicamento que serve para disfunção erétil, para impotência. Por que isso está acontecendo nessa geração? E ali o médico estava, no artigo, estava relatando que é justamente porque existe uma alta exposição a conteúdos pornográficos nessa geração. E a falta de ensino para esses jovens a respeito disso os fazem ficar muito tempo assistindo a esses conteúdos e isso acaba afetando a saúde sexual desses jovens. Tudo por falta de informação, falta de instrução,
falta de orientação a respeito daquilo que o mundo está carregando para dentro da casa das pessoas. Não deixe o mundo governar a sua vida, não deixe o mundo reinar sobre você, não deixe o mundo ditar como você vai fazer, o que você vai fazer. Mas seja uma pessoa que cuida da sua própria vida, prestando atenção nos ensinamentos da palavra. Esse conteúdo de Provérbios 31 traz recomendações para que você cuide muito bem da sua vida e você que é solteiro, você que é solteira, escolha bem uma pessoa que segue os princípios e os caminhos do Senhor. E você que é mulher, você que é homem, pense em como você tem seguido o seu padrão ético, o seu padrão moral, o seu padrão espiritual e procure crescer em todas essas áreas da sua vida para caminhar para um casamento. Abandone a prostituição, abandone essa vida, essa compreensão errada que o mundo está trazendo para dentro das pessoas. O mundo quer arruinar e destruir a sua vida. Quer que você fique o resto da sua vida consumindo, comprando e bebendo e se viciando enquanto eles vão ganhando em cima de você. Que você tenha uma boa passagem de ano. Se você está sem sua família, se você está sem alguém, lembre-se de olhar para o céu. Deus está vendo você, Ele ama você, Ele quer o seu bem e lembre-se de colocar dentro do seu coração uma ideia que você tem valor, você é importante para Deus. Você foi criado, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não importa o que disseram a você, não importa o que dizem a você, Deus ama você e você tem valor. Cuide da sua vida. Se você não der valor para a sua vida, não são outras pessoas que vão dar. É você que tem que reinar, é você que tem que assumir o governo da sua vida para governar, para reinar. Seja uma pessoa que reina, seja uma pessoa que governa, seja uma pessoa que lidera. Comece esse ano que se inicia daqui a pouco com planos, com metas. Eu vou ser melhor. Eu vou conquistar planos, projetos, eu vou realizar, eu serei aquilo que Deus criou, me criou para ser. Coloque metas, comece colocando a sua vida, os seus planos e projetos diante de Deus e mãos à obra. Comece a ver, a sua obra é você se construir, construir você, a sua espiritualidade, o seu caráter, o seu relacionamento com Deus, a sua vida, quem você é, para que você seja uma pessoa que realiza, que conquista, que tem um bom governo da sua vida. Deus abençoe a sua vida e tenha um feliz novo ano, que seja um ano realmente de crescimento, de prosperidade, de avanço, de mudanças e que no próximo dia 31 você possa dizer: como eu cresci nesse ano, lendo livros, crescendo na minha fé, melhorando como pessoa, corrigindo os erros e falhas, afastando-me dos maus amigos, buscando amigos novos com bons conselhos, que você possa dizer isso. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.